Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu amigo Atila Nogueira para mais um bate-papo com o mentor. Eu sou o Douglas Adriano, CEO e trader da Invest Traders, e hoje o bate-papo tem um tema específico que vai ser a mentalidade do trader. Então, desde já agradeço, Atila, pela participação, por aceitar contribuir com a gente nesse tema que é um tema muito importante, às vezes até muito negligenciado por quem está no mercado. Eu acredito que esse bate-papo ele vai somar muito para você e para os alunos e para quem tiver a oportunidade de assistir. Eu vou contar um pouco da minha história, você vai contar a sua e a gente vai aos poucos evoluindo aí em como uma mentalidade vencedora pode fazer total diferença não só nos trades, mas também na vida, tá? Então eu vou pedir primeiramente, mais uma vez te agradecendo, para se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória no mercado, o que você vem fazendo e até pegando o gancho aí, há quanto tempo você está aqui com a gente na Invest, aí a gente já segue para abordar esse tema, a mentalidade vencedora do trader. Pode ser, meu amigo? Pode ser, vamos lá, prazer. Bom, meu nome é Atila, tenho 40 anos, vou fazer 41 esse ano. Eu comecei a operar, fazer day trade, de fato, tem mais ou menos 2 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 2 anos. E de bolsa de valores eu já estou há bastante tempo, né? Eu estudei economia, né? Fiz faculdade de economia. Foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 16 anos, vendo o filme do Charlie Sheen. Ó, isso. Se não me A engano, foi maioria, o. a maioria não começa nessa linha, né? Vai depois. Rapaz, meu pai é engenheiro, então eu estava caminhando, ele tinha uma pequena construtora, eu estava caminhando para seguir isso. Mas eu vi o filme, gostei, e Foi falei, o não, Wall Street, cara, o filme? foi. Acho que é o Dinheiro Nunca Dorme, alguma coisa assim. Isso, Wall Street, dinheiro no cadáver. Perfeito. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar comprando e vendendo ações, mas assim, você vê o filme hoje não tem nada a ver com isso, né? E aí eu optei por fazer vestibular para economia, entrei numa faculdade pública, na UFRJ, e no meio do caminho, assim, consegui um estágio de um amigo meu que estava, né, estagiando, me chamou, cara, pô, querendo sair, vou te indicar lá. Falei, beleza. Comecei a estagiar numa produtora de cinema. Tipo, nada a ver com o que eu estava planejando. Acabou que calhou, porque também a faculdade não teve nada a ver do que eu estava imaginando. Então era um conteúdo muito mais voltado assim para a área acadêmica, enfim, assim, você estudava muito, você lia muito, mas não era o que eu imaginava. Não Né? era mercado financeiro na veia, né? Não era mercado financeiro, não tinha aquele negócio, não, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso, não tinha. Era uma, enfim, era muito abrangente, né? Mas ok. Então eu fui levando a faculdade e dentro da empresa onde eu estava, foi meu primeiro estágio, isso foi em 2002, então tem 20 anos, né? E lá eu continuei nessa empresa, fui crescendo lá dentro, fiquei 17 anos lá. Saí de lá agora em 2021, meado de pandemia ali, né? Eu já tinha um cargo mais alto, assim, né, de gerente, de algumas áreas, inclusive, área de TI era comigo, área de departamento pessoal. Então, assim, era um. Assim, era o que? Foi uma fase. Eu já vinha conhecendo o day trade, só que eu não conhecia profit, não conhecia. Não estava nisso. Eu operava, eu fazia muito mais swing trade do que o day trade em si. E quando eu fazia day trade, era uma coisa muito básica ali, utilizando o próprio home broker da corretora. Certo. Então, esse era o meu nível de day trade, assim, era tipo cassinão, assim. Então, eu ainda tratava ainda como um jogo, uma coisa que botava um pouquinho de dinheiro ali e tal, às vezes dava alguma coisa, enfim. Mas aí, durante a pandemia, né, a minha área especificamente, ela foi extremamente sobrecarregada. E teve aquelas coisas de redução salarial. Então foi tipo, juntou muito trabalho com pouco salário. Aí foi a hora. E aí, cara, a cabeça falou, não, cara, eu preciso fazer um extra, preciso, né? Não tinha ainda a ideia de sair da empresa para me dedicar
exclusivamente ao day trade. Mas aconteceu, né? Aconteceu, né? Depois que passou aquela coisa de botar todo mundo em home office e tal, enfim, eu e a minha equipe a gente continuava indo, porque o imóvel era uma produtora grande, né? Aqui no Brasil, acho que é a maior que tem, inclusive, produtora independente. E a gente tinha que estar lá na base, né? Porque era uma empresa fantasma, né? Era computadores ligados, todo mundo trabalhando em casa. Então a gente tinha que dar manutenção, tinha muito problema, a área jurídica, que lidava com muito documento. Quem estava lá tinha que atender, escanear documento, mandar. Então, assim, quando passou esse início, deu uma acalmada, aí a gente ficava mais tranquilo durante o dia e tal. O pessoal também foi se adaptando a essa vida de trabalho home office. E aí eu comecei a me dedicar mais ao day trade de fato. E aí, mas foi uma coisa assim, eu sempre gostei, assim, meus 16 anos, 17 anos, 19 anos, eu operava swing, olha que coisa de maluco, eu fazia swing trade de fundo de ações. Nossa. Ou seja, porque todo conhecimento que eu tinha era de análise. Então eu fazia análise de histórico, né, de índice e tal. Então eu pegava esse conhecimento, jogava nos fundos, analisava os preços e fazia linha de tendência e tal. Enfim, então eu fazia, só que era fundo de ação, D mais 1 para entrar, D mais 4 para sair. Então eu tinha que fazer essas entradas contando com esse D mais 1 para sair Não, era loucura. Mas isso de uma certa forma, me deu algumas, né, algum conhecimento básico, mas Sim. ficou sempre lá martelando. E aí, caramba, quando eu fiquei com esse tempo relativamente mais tranquilo, né, sem as pessoas lá, eu no escritório comecei a me dedicar mais, e aí eu fiquei viciado literalmente, em assistir vídeo de day trade, de forex e tal. Para você ter noção, eu comecei de fato mesmo operando assim, foi Forex, né? Operando os pares de dólar, euro, enfim. E no meio do caminho eu cheguei a fazer, a usar aquelas empresas de operações binárias. Olha. Essa foi rápida, essa aí eu de cara eu falei, não, cara, isso aqui não é não tá funcionando do jeito que eu espero, eu não consegui tirar o dinheiro. Eu falei, não, cara, isso aqui. E aí, foi uma fase rápida, durou acho que menos de um mês, assim. Eu falei, não, cara, não é isso. O Forex, eu continuo ainda, não tão focado como o day trade hoje, mas sempre que eu vejo alguma coisinha lá, eu faço uma entrada, enfim. Mas foi o meu primeiro curso também. O primeiro curso que eu fiz, ele foi focado em Forex, né? Mas foi bem básico, assim, era uma coisa só de médias, assim, sabe? Cruzou a média, entra. Era uma coisa. Eu aprendi assim. Certo. E esse cruzou a média, entra, eu comecei a usar o day trade. E aí eu já estava usando o profit, né, aquele profit basicão que as corretoras costumam oferecer, né? E aí eu comecei a fazer um dinheirinho, né? Volta e meia perdia. Eu falei, cara, isso aqui. Aí eu comecei realmente a gostar do troço. Eu falei, cara. Só que ainda tinha um problema do meu trabalho. Por mais que eu gostasse assim demais, eu tinha uma dedicação muito grande a essa empresa. E eu falei, cara, eu tô curtindo isso aqui, eu quero mudar de área. Só que a dedicação que eu tinha lá me atrapalhava na operação, que às vezes eu tinha que deixar a operação rolando e resolver um monte de coisa. E, obviamente, sem você estar ali focado, acabava dando tudo errado. E, às vezes, eu queria focar também na operação e deixava de fazer alguma coisa. Então, aquilo começou a me deixar chateado. Falei, cara, é a hora. Tomar É a decisão. hora. Eu tomei a decisão, assim, eu tinha já um dinheiro guardado e tal, era uma empresa que eu tinha certeza que ia conseguir sair, né, fazendo um acordo, né, desse acordo que é permitido por lei e tal, então ia ter um dinheirinho. Eu falei, cara, vou sair, o que eu tenho e o que eu vou receber, eu consigo ficar um ano
sem receita, né? Sem renda, né? Vamos dizer assim. Então tem um ano para eu aprender, para eu cair dentro mesmo, aprender e tal. Assim, não funcionou do jeito que eu estava imaginando. Eu já ia fazer essa pergunta já. Na verdade, um ano durou 4 meses, mas assim, aprendi, né? Algumas pessoas mais próximas, assim, amigos e tal, porque, cara, no início eu ganhei muito dinheiro. Então era um dinheiro que eu, pô, nem imaginava ganhar. Mas imagina, você trabalha pra caramba, 8, 12 horas por dia, e eu tinha um bom salário, né? Nem essa questão, mas imagina você ganhar 3 vezes o seu bom salário num dia. Não, Né? muda Em uma tudo. hora, em uma Muda hora tudo. no máximo. Uma hora não, né? Uma hora. E não, muda tudo. Então, assim, a minha relação com o dinheiro era outra, completamente diferente. Então, eu chegava a ponto de perder 40, 50 mil reais e, cara, tranquilinho. Pô, hoje não deu. Saí para passear com um cachorro. Normal. Amanhã tem mais. Normal, normal. Amanhã eu ganho isso aí, 2 dias eu recupero. Então, e assim, e aí, obviamente, amigos que vinham, pô, tá com carro, não sei o que lá, começava a perguntar e querer entender o que era, o que eu estava fazendo. Mas eu era um cara muito responsável, assim, né? Eu falava, cara, olha, o que eu tô fazendo é isso daqui, mas, cara, não Mas eu vai não na minha. indico. Não indico, é isso aí. Era isso, era isso. Por quê? Porque, assim, eu tinha. A minha técnica ela era muito simples. Eu peguei um caminhão de dinheiro, todo o dinheiro que eu tinha, e botei de garantia. Olha como é que eu fazia. E bateu na média, ele deve dar aquela voltadinha, eu clico e espero. Mão forte? Sim, eu chegava a 500 contratos. Olha. Eu ia de 50 a 50. Tipo assim, 50 não foi? 50 preço médio. Não foi? 50 preço médio. Não foi? 50 Eu já preço queria médio. até pegar um gancho. Não tem Até, como então, eu fazia 10 entradas por trade de 50 contratos. até dar a mão. Quando não dava, eu não saía, não. Eu deixava. Então, assim, aí eu ia menos 20 mil, menos 30 mil, menos 40 mil. E quando ele começava a voltar, e aí a coisa. Cara, eu lembrando agora da sensação, ela vem. É uma parada assim. Pô, eu acho a ideia o que a gente conversou, né? Começou a conversar no grupo que a gente estava debatendo, que eu vi o rapaz colocando a mensagem, eu falei, cara, eu sei exatamente como ele está se sentindo, eu sei exatamente qual foi a sensação que ele teve para acontecer o que aconteceu com ele. E aí foi por isso que eu comecei a falar, porque eu comecei sozinho, né? Tipo assim, eu tenho um primo meu que continua operando, mas que ele não buscou evoluir da mesma forma como eu evoluí. Até porque ele faz outra coisa, ele é advogado, ele tem outro tipo de receita. Então, para ele é mais um Las Vegas mesmo do que uma coisa que eu levei muito a sério. Então, eu levei muito a sério desde o início, assim, era uma coisa. Eu queria que virasse a minha profissão de fato, né? Bom, ninguém pede demissão de 17 anos Mas de uma empresa. eu queria pegar um gancho aqui, porque Vamos lá, vamos lá. você falou uma coisa que é até legal a gente explorar um pouco. Porque eu acho que já começa a tocar na ferida da galera. Eu vou recapitular o que você falou, aí você vai me corrigindo aí se eu estiver errado. Você saiu da empresa, tomou uma decisão para viver de mercado financeiro. Então, uma decisão que você tomou com consciência do que você estava fazendo. Não foi algo repentino que você não esperava, que te mandaram embora e agora eu tenho que sair e fazer. Então, Não, você não. pensou. Eu cumpri 6 meses de aviso prévio. Tá, então você Eu se preparou fiquei, para sim, isso. eu E fiquei você. 6 meses ainda procurando alguém para colocar no meu lugar e tal. Então, Certo. foi Tá. tipo, eu tinha dado 2 meses e ainda fiquei mais 4. Então, Eu estou foi. fazendo essa pergunta porque assim eu vou chegar na questão da cabeça, da mentalidade. Porque uma coisa é quando você se prepara para algo, sua cabeça enxerga de uma forma. Outra coisa é quando você não está preparado, mas você é colocado naquela situação forçadamente, de alguma Sim, forma. sim, sim, E aí sim, sua eu entendo. cabeça está meio sem entender o que está acontecendo. Então, no seu caso, você veio consciente para o mercado, independentemente das atitudes que você tomou. Mas para o Sim, mercado você veio consciente. Tá. E aí você falou para mim que você tinha um ano, praticamente, aí de sobrevivência para aprender, certo?
Pelo menos foi isso que você me disse. Só que aí durou 4 meses. É isso aí. Tá, então eu vou pegar esse gancho aí, porque eu acho que aí já tá uma primeira lição que a gente tem que entender. E aí talvez talvez não, com certeza o fato do dinheiro mudou tudo. Porque muda mesmo, tá? Quando a gente vem para o mercado, a gente vem trabalhar, entre aspas, porque toda profissão exige que você aprenda primeiro. Você não vai ser um médico cirurgião e sem estudar vai chegar lá e fazer uma cirurgia. Você tem que primeiro aprender a teoria, depois treinar um pouco a prática, acompanhando alguém, vendo alguém, para depois fazer, né? Mesma coisa um piloto de avião. O cara não vai sair e testar se ele sabe andar de avião. Ele vai estudar Isso. primeiro, ele vai fazer simulação, depois ele vai voar. Então, para tudo você tem essas etapas, né? Para qualquer profissão você tem essas etapas. Só que todas as profissões, de certa forma, elas são regulamentadas. Existem pré-requisitos. Por exemplo, para você ser médico, você vai ter que chegar numa instituição, no hospital, e alguém vai ter que ver que você é realmente certificado. Para você chegar para pilotar um avião, alguém vai verificar se você tem certificação. Ou seja, essa verificação ela é feita e ela é testada. O que acontece no mercado financeiro? Ninguém valida nada. Você chega e você toma as decisões. Ninguém te pede um certificado, um comprovante que você tem tantas horas de simulação, que você já tem resultado no simulador para você operar. Simplesmente, meu amigo, tá aqui, coloca o dinheiro que você quiser e faça o que você quiser. A vida é sua. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, o mercado financeiro, o trade ou o operador, o day trader ou qualquer operador de mercado é uma profissão. E ele tem as etapas de aprender, de treinar para depois começar. Começar, de certa forma, menor para evoluir. Né? Então, assim, o que eu já pude notar? E aconteceu comigo também, tá? Mas é legal que as histórias sempre elas são parecidas. É muito Quando parecido. você ainda não experimentou essa questão da grana, você tem na sua cabeça consciência do que você quer fazer, um planejamento e o seu foco, porque para mim tudo é foco, cara. As coisas acontecem aonde você está focado. Você é focado em quê? Aí você consegue evoluir em alguma coisa. Então, assim, o seu foco quando você saiu, pelo que você me falou, era preciso aprender. E tenho tempo para aprender. Certo? Então, no primeiro dia que você saiu lá do seu serviço, você sentou aí no computador, eu aposto que a sua cabeça não era assim, eu preciso clicar e fazer dinheiro. A sua cabeça era, eu preciso absorver conhecimento. Tanto é que você Sim, falou sim. que ficava lá nos vídeos de day trade, viciado lá em consumir Muito, muito, conteúdo. muito. Ou seja, o seu foco estava em quê? Aprendizado. Adquirir conhecimento. Só que o ser humano ele é um bicho complicado. Porque ele muda de foco muito rápido. Né? Então, por exemplo, você começou a ver, receber, consumir conteúdo, aprender e tudo mais. O que você quer fazer? E é natural, tá? Não está errado. Você quer ir testar. Será que eu aprendi? Será que eu sei? Geralmente as pessoas, hoje em dia, pode testar no simulador, pode testar com poucos contratos, mas você tinha uma condição diferente, porque você tinha um capital. E aí, o que você fez? Uma decisão sua, particular, falou, vou colocar ali. E aí você experimentou, só que você experimentou numa dose muito alta, né? E você viu o negócio acontecer. Na hora que você viu o negócio Acho que esse acontecer, foi o grande problema, na verdade. exatamente, porque na hora que você vê a coisa acontecer, é uma reação química do corpo, tá? É, a sensação que você teve é reação química. E você teve numa dose muito alta. Né? Foi liberado muito, eu não sei os nomes exatos, né? Os psicólogos aí falam tudo, a endorfina, adrenalina e tudo mais. Então, assim, você teve essa descarga de sensações porque você estava num outro patamar. Só que essa descarga provocou o quê? Provocou uma reação no seu cérebro. Porque o nosso cérebro ele é racional. Ele vai tentar traçar paralelos. Então você pegou e falou assim: caramba, o que eu ganhava em um mês, trabalhando 8, 12 horas por dia, eu ganhei em um dia. Na hora que isso acontece, na hora que o seu cérebro conecta essa informação, automaticamente, aí é subconsciente. O
que a gente vai tender a pensar? Ele mesmo vai te entregar essa informação, porque ele quer seu bem, ele quer que você sinta essa sensação, porque ele gosta dessa sensação. Nosso cérebro, ele gosta de sentir bem. O cérebro do ser humano, ele não foi feito para passar dor, para sentir dor. Ele tenta, de toda forma, substituir a dor por algum outro sentimento. Então, ele pegou e te entregou essa informação. Falou, Átila, é o seguinte, cara, tá aqui, ó. Olha que gostoso essa sensação que a gente sentiu. Você tá fazendo 3 vezes o seu salário em um dia, cara. É isso, você achou o caminho. Mas a partir do momento que seu cérebro falou isso para você, o que aconteceu com o seu foco? Mudou. Não tá mais em aprender, tá em fazer dinheiro. Então, assim, o foco é tudo. Então, o seu foco, ele tava aqui aprender. Seu cérebro, não, cara, foco aqui, ó, fazer dinheiro. A partir do momento que você muda o foco para fazer dinheiro, e você deixa de lado o aprendizado, a primeira pergunta é: você está preparado tecnicamente para fazer dinheiro daquele tamanho com consistência? Se você hoje respondesse para você lá, naquele dia, que você ganhou uma grana, antes, não sei, depois você vai contar para a gente o que aconteceu. Se você tivesse que voltar no tempo, olhando para trás, naquela sensação maravilhosa que você teve, que você ganhou 3 vezes o salário de um mês em um dia, você olhando para lá, responde para mim, você estava preparado tecnicamente para aquilo? A prova que eu não estava preparado é que eu ganhei muito dinheiro, perdi todo o meu dinheiro e não usei nada do meu dinheiro. Vamos chegar lá. Então, assim, hoje você sabe que você não estava preparado. Sim, Tem sim. plena Não, consciência não. disso. Lá eu achava que eu tinha um Mas dom. lá não. Não, lá eu Mas achei lá que não. lá eu achei que só eu sabia fazer aquilo ali. Porque mudou o foco. Porque você tirou uma coisa daqui, ó, e colocou para cá. A partir desse momento, quando isso acontece, e ó, vou falar, eu tô nesse mercado há 10 anos e eu passei por isso. Vou contar um pouco da minha história também. Mas assim, depois capacitando, ensinando, a gente já teve mais de 500 alunos na Invest. Hoje, só na nossa base, a gente tem 300. A gente já formou muita gente, tem gente que trabalha com a gente hoje. O meu maior, a minha maior dificuldade, vou falar assim, quando a gente começa com alguém, porque todo mundo chega querendo aprender. Isso é fato. Quando a pessoa chega, ela fala, eu quero aprender. Eu falo, pô, bacana, esse é o caminho. Quando a pessoa chega e fala, eu quero ganhar dinheiro, eu já falo para ela, ó, calma aí, acho que aqui não é o lugar para você. Você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, fazer uma coisa lá que você ganha dinheiro rápido. Aqui você vai ter que aprender primeiro. Então a pessoa ela topa. Uns ou outros falam que não, eu quero ganhar rápido. Então, vai lá, vai procurar então outro lugar. Inclusive, Douglas, eu vi. Teve até um dos alunos aqui que eu lembro há 2 meses atrás ele postando os games, né? E aí eu falei, cara, o cara tá começando agora, tá pegando pesado. E aí ontem, Você depois que a gente sente que tá começou. perigoso, né? Você sente que tá. Ontem, não, e já tinha um tempo que ele não postava nada, e ele vai ver esse vídeo e vai saber que é dele que eu tô falando. Uhum. E aí ele postou ontem, quando a gente estava debatendo, né, falando das nossas perdas, né, ele falou, pô, perdi tudo. Ou seja, toda aquela euforia dele, né? Porque vai virando um ciclo, cara, de vai Mas mais, vai mais, vai mais. esse é o ponto, cara. Então, assim, ó, só pra gente avançar para esse ponto, então. Eu tava falando que a minha maior dificuldade é manter o foco da pessoa que entra em aprender. Porque a pessoa entra, como eu disse, ela topa entrar para aprender. Mas ela rapidamente ela muda esse foco. Por quê? Porque ela vai ver outras pessoas fazendo. Uma coisa importante também, assim, eu falo bastante hoje em dia, porque quando eu vejo, eu gosto de falar pelo que eu passei para evitar, porque, cara, destrói família, assim. É doloroso. É muito, é muito. As pessoas não têm. Algumas têm noção, porque já perderam comércio, né? Mas outras pessoas realmente não têm. A minha própria esposa, ela chegava para mim e falava, cara, eu não consigo entender por que você chegou nesse ponto. Aí eu falei, você não consegue entender porque você não opera. Eu entendo você não entender. Uhum. Porque antes de eu começar a operar, eu jamais poderia imaginar que eu, cara,
que era uma pessoa responsável, que eu lidava com orçamentos gigantescos da empresa lá, né, onde eu trabalhava. E, cara, eu nunca dei bola fora, sempre fechei o ano dentro do orçamento. Cara, quem me vê falando o que eu fiz, o que aconteceu comigo, não consegue realmente acreditar, porque, ou seja, é uma coisa que é do ser humano mesmo, foi como você falou, tá todo mundo sujeito a isso. Então Tá, e eu acredito que vai passar. E é isso, assim, eu falo hoje, mas essa minha evolução, eu entrei na Invest foi em abril, se eu não me engano. Uhum. E é tipo assim, eu tô falando de coisas que eu venho aprendendo a cada dia. Então, por exemplo, sobre controle emocional, eu fiquei viciado em ler livros de psicologia voltado para isso também. Então eu fiquei com um medo tão grande do meu dinheiro acabar inteiro, eu não conseguir continuar operando, porque eu queria isso, eu não queria parar, não queria desistir. Que eu comecei a buscar conhecimento assim, absurdamente. Então, muitos livros, mais vídeos, eu comecei a pegar vídeo gringo, né, de pessoas que, né, que já estão há mais tempo. E cara, é impressionante. São as mesmas histórias. Assim, as mesmas Tudo histórias. igual, cara. Pior que é. As Mas mesmas assim, histórias. o que eu falo que tudo vai ter que passar, não que precisasse. É. Não que precisasse. Eu Era acho que só você. escutar o que a gente tá falando. Cara, então, mas Mas não outro dia adianta. eu tava falando com meu primo. Eu falei, cara, é o seguinte. Eu não quero que você passe por isso, mas eu acho que não tem jeito, você vai Não, passar. não tem jeito. Tem jeito porque assim, o ser humano é teimoso. É. Precisa acontecer com ele para ele falar, não, realmente você tá certo. Só acreditar no que a gente está falando, sem testar, sem validar se é isso mesmo, não vai. Qual que é o meu maior objetivo hoje, tá? Eu falei para você, minha maior dificuldade é manter o foco da galera no aprendizado, mas eu sei que esse foco começa a mudar conforme você aprende. O foco ele começa a mudar para ganhar dinheiro, para mudar de vida. Por quê? Porque ele vê pessoas fazendo. Ele sabe que é possível. Mesmo no seu caso, você foi lá e colocou o contrato, viu que tem grana. Mas hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, o cara não precisa pôr o dinheiro dele para saber que é possível. Ele consegue essa informação em vários lugares. Ele entra no YouTube, ele vê pessoas fazendo. Então ele sabe que é possível. Ele sabe que é ali. Então, assim, ele entra para aprender, mas o foco dele já começa a querer a mudar para ganhar dinheiro. E o nosso objetivo hoje, já sabendo disso tudo, não é nem impedir que o cara mude o foco, porque isso é natural. Depois o cara vai, apanha e volta. Ele fica assim, ó. Pá, pá. O nosso maior objetivo hoje na Invest é fazer com que ele vá devagar, que essa transição não seja brusca. Por quê? Agora eu vou chegar no ponto que você vai entender perfeitamente o que aconteceu comigo, aconteceu com você e deve ter acontecido com essa pessoa que você acabou de comentar. Deve não, aconteceu pelo visto. Que é o seguinte: a gente, quando a gente começa no mercado financeiro, a gente começa a aprender, a gente está aqui, ó. Ou seja, em termos financeiros, a gente está no zero. Uma coisa é você começar aqui e cair um pouquinho. Outra coisa é você subir lá em cima e tomar um tombo desse tamanho. Psicologicamente, esse ganhar primeiro, perder depois, dói muito mais do que você perder no início. Porque quando você perde no início, você não tem essa euforia do tô fazendo, tô ganhando. Eu acho que a resposta que o seu cérebro te dá é estuda mais, estuda mais, estuda mais. E aí você acaba se precavendo. Agora, quando você ganha primeiro, o seu cérebro fala para você, não precisa estudar, não precisa estudar, não precisa estudar. Então o tombo é maior. Essa porrada é muito forte. E esse tombo, essa porrada, vai na onde? Na mente. Vai no psicológico. Porque assim, quantas vezes eu ouvi relatos de pessoas que me procuram e falam, Douglas, eu desisti do mercado. Cara, mas é até normal para mim ouvir essa frase. Quando eu recebo isso, Douglas, eu desisti do mercado, eu falo, desistiu nada, tomou porrada. Tomou porrada e tá querendo atenção. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o cara fala, eu desisti do mercado, na cabeça dele, ele tá falando o seguinte, me fudi. Eu até pedi desculpa pela palavra, mas deu errado. Por quê? Porque na cabeça dele estava tudo bem. Aí ele vai achar que ele não serve para aquilo, que ele não é de nada, que ele é burro,
que ele é pior que o outro, que as coisas para ele não funcionam, que o mercado não é para ele. Que tem algum robozinho Exato. mirando nele, especificamente Eu cheguei ao nele. ponto de um cara falar para mim, Douglas, eu acho que tem uma câmera atrás de mim. Quando eu entro, o mercado vai para outro lado. Eu falei, sabe qual que é a solução? Faz o contrário. Eu mudei de corretora 4 vezes. Tipo, ele tem Não, não é possível. síndrome de Os caras perseguição. me pegaram, Os caras. não É. querem me deixar. Então, assim, isso é normal. Só que quando você vira o jogo, quando tá tudo bem, você tá nadando no mar, no oceano azul, que você tá lindo, maravilhoso, ensolarado. Quando vem a tempestade, você se apavora. Só que a gente tem que entender que mercado financeiro, day trade, renda variável, não é feito só de dia ensolarado. Vai vir tempestade. O fato que a gente tem que entender, que é o mais importante, não é se eu vou sobreviver, por exemplo, a uma ou não quero participar de uma tempestade. É o contrário, né? Eu preciso sobreviver a ela. Porque vai vir. Só que a tempestade, quando eu saio dela, eu saio mais forte para navegar de novo em águas mansas. Tem até um ditado que fala lá que é a tempestade que forma bom marinheiro. Não tem o cara que só fica no tranquilinho, na hora que vier pega. Então, assim, vai passar pela tempestade. Vai passar. Só que tem que passar apanhando o menos possível. Controlando o máximo possível para que aquela tempestade, aquela primeira, não acabe com a sua vida no day Tem que trade. estar vivo pro dia seguinte. Você vai ter que estar vivo. Só que hoje em dia tem ferramentas para isso. Quando eu comecei, não tinha. Quando eu comecei, inclusive não tinha nem Profit. Eram outras plataformas. Eu fazia simulação no papel. Eu escrevia no papel Sim. quanto que eu estava comprando para depois fazer as contas para poder ver quanto que eu ganhei. Era um negócio arcaico. Então, assim, hoje tem tudo. Então, assim, você pode passar por uma primeira tempestade sem pôr grana. Tomar porrada, aprender, sobreviver, evoluir. Então, assim, mas não adianta. Tudo isso está à disposição. Tudo isso é eficiente hoje em dia se você quiser realmente adotar isso como profissão para que você se capacite, mas não adianta, as pessoas querem realmente meter a cara, como eu te disse, não tem como impedir, vão passar por isso. Então, o nosso maior objetivo hoje aqui na Invest, agora eu vou falar para todos os alunos, inclusive pegando o gancho do bate-papo que vocês tiveram ontem lá no grupo sobre resultado, o grande problema, passei por isso também, e hoje eu reconheço, é que vocês mudam o foco rapidamente. Eu vejo vocês entrarem, se dedicarem para o conhecimento, vamos aprender, mas daqui a pouco isso já se perde. Isso já vai para resultado, aí você não tem, você se cobra, aí você se cobra mais, aí você quebra a conta, aí você põe dinheiro que não pode, aí você perde. Esse momento, que é um período em que você está se martirizando, que você está acabando com o seu psicológico, vai ser muito difícil de ser revertido. Como eu vejo casos de pessoas que falam, eu não dou conta, mas não consigo mais. No seu caso, você foi procurar conhecimento psicológico. Existem várias formas. Eu cheguei a fazer terapia. Cada um vai de uma forma, psicólogo, entender a cabeça. Falar, caramba, porra, por que eu tô me sabotando? É isso aí, Só que autossabotagem. porque é autossabotagem. A decisão sempre é sua, é você contra você mesmo. As pessoas acham que tem gente contra elas, mas não tem. Quem aperta o botão é você, quem põe a grana é você, quem toma as decisões é você. Você faz se você quiser. E o cara acha que o mercado está contra ele, que a política ferrou com ele, que o mercado lá fora ferrou com ele. Meu, isso existe com você ou sem você. Não é Eu você. quando eu operava, né, esse primeiro curso que eu fiz, era normal a galera que estava lá no grupo e tal falar quem opera notícia é jornalista. Era normal isso. E aí hoje, né, desde de 4 meses, cara, assim, a minha visão mudou completamente, assim, completamente. Porque hoje realmente, cara, quando eu comecei a operar, eu ganhava dinheiro pra caramba, e eu não sabia direito como é que o candle subia, como é que ele descia. Não sabia. Então, tipo assim,
Tava nadando no meio da tempestade achando que... Tava num cassino ali, mas sem saber que era cassino. É isso aí. Não, mas é normal, cara, mas assim, o que eu quero que todo mundo entenda, eu acho que o cerne da questão da conversa de ontem, do bate-papo de ontem, na minha opinião, olhando de fora e olhando, histórias que, assim, eu consigo traçar paralelo com dificuldades que eu tive no começo. Se eu pudesse voltar, faria diferente. Mas, assim, eu acho que tudo serve de aprendizado. Independente do que seja, a sua história é a sua história, serviu para que você aprendesse, passasse por isso. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para todo mundo que está assistindo aqui, os nossos alunos, ou para quem nem é aluno, mas está começando no day trade, foco no aprendizado. Respeita esse tempo, respeita esse período, não muda o foco em 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque isso vai te levar para esse caminho que é difícil voltar. Você até volta, mas você volta machucado. E não precisa. O ponto é esse, não precisa se arrebentar para depois dar certo. É só ir devagar. É só, lembrando as profissões, é só respeitar as etapas. Aprende primeiro, simula depois, depois começa pequeno e depois evolui. Sei. Se eu voltasse lá atrás, tivesse a Invest lá, eu fosse o aluno da Invest, e eu acho que eu sou teimoso, eu não acreditaria também não. Eu acabaria Pois passando é. por isso. Mas se eu fosse um cara disciplinado e entendesse o que está acontecendo, olhasse alguém me falando assim, ó, faz isso, cara, eu teria me machucado muito menos. Eu teria evitado, como nem você falou, muito sofrimento. Não só pessoal, porque acaba que afeta tudo à sua volta quando Não, e você está depois, assim, pressionado. para reverter, É muito dependendo difícil. você vai levar anos. Eu vou levar anos. Eu adquiri dívidas de anos, né? Então hoje eu graças a Deus, assim, minha esposa trabalha, tem um bom emprego também, então a gente não passou dificuldade financeira, assim, em casa, né? Mas tudo que eu conquistei foi embora. Previdência privada, eu botei tudo, previdência privada, Eu vou chegar nesse ponto. Eu apartamento, vou chegar nesse ponto foi contigo, tudo, até, cara, foi tudo. até te perguntar antes, se você se importa em falar Não, pode. de números aí para exemplificar. Não precisa ser o número exato. Vamos dar exemplos 10x, 50x, enfim. Porque eu sempre falo isso, né? Para a pessoa entender o tamanho da pancada. Né? E que o negócio é sério, que o negócio Sim, sim. pode mudar a sua vida pro bem ou pro mal. É uma coisa engraçada como é que você se sujeita, por exemplo, eu me sujeitava a ficar 40 mil negativo numa operação, e quando ela ficava 10 mil, 15 mil, eu já estava querendo sair. A conta não vai Então, fechar. assim, não vai fechar. Não vai fechar, Então nunca. vamos lá, eu quero explorar isso com você, só para a gente entender também, porque eu acho que aí que está a lição, o que você passou, o sofrimento, entre aspas, vou falar sofrimento, mas deve ter sido mesmo, por ter tomado toda essa pancada e como você está reconstruindo o caminho para dar a volta por cima, tá? Porque eu tive que fazer isso, você está fazendo, você está nesse caminho, e eu acredito que tem muita gente que ainda está tomando a porrada, ele não está nem pensando em como sair, porque ele não entendeu nem que ele está preso ali. Não, ou tem gente que não, que tá indo bem pra caramba e não tá Então percebendo a gente que quer evitar que ele tá chegue na pancada. cavando a cova. Isso Exato, aí. exato. Isso Então aí. vamos lá, Tá vamos cavando a cova. começar a contextualizar. Bom, você saindo, do emprego e começando no day trade. Vamos imaginar que você tinha de margem, sem falar números, você tinha 1x na corretora, certo? Um valor lá. Uhum. Você falou que ganhou primeiro. Quantas vezes o valor que você tinha você chegou a fazer? Você lembra? Você chegou a dobrar, triplicar? Cara, eu acho que eu quadrupliquei, assim. Então, Foi. 4x. É. Começou aqui com uma margem que nem você falou, era o dinheiro que você trabalhou a vida inteira, então a gente sabe que não é um Foi assim, valor eu pequeno. quadrupliquei em 3 meses e perdi tudo Então, em dobro em um mês. vamos Foi, chegar foi, aí. Então, foi beleza. isso. Então vamos lá. Começou aqui. Não, mas o que eu quero que o pessoal entenda é independente do valor, tá? Mas no Sim, seu sim. caso foi um valor considerável, porque você falou para mim Foi. que foi o dinheiro de uma vida trabalhando. Então, Foi é para o isso aí. pessoal entender que o negócio é violento. Então, beleza. Você começou aqui e multiplicou por 4 em 3 meses. Porra, na sua cabeça, estou rico. Acabou. Isso Acabou o aí. problema. Agora é De só certa forma, se eu tivesse sacado, eu tava rico mesmo. pronto.
Tá vendo? Ó? É isso Mas aí. eu não saquei o dinheiro. Eu não Então, usei, eu não beleza. vi a cor dele, entendeu? Essa é uma lição que eu vou passar depois, mas vamos lá. 4 vezes, aí você falou que. Quanto tempo pra zerar? Antes de virar Ah, negativo? foi um mês, foi um mês. 1 mês pra zerar. Então, o 1x vezes 4 ficou 0. Perdeu o 1x também. Zero. Aí você É. falou que chegou a virar, então. Eu virei, que aí eu comecei a tirar de aposentadoria, Aí você previdência foi arrumando privada, meios de colocar. refinancei o apartamento. Foi assim. E aí, quantos x para baixo Carro. agora? Quantos x negativos aí? Ah, eu posso falar, cara. Eu tô com uma dívida de R$ 500 mil. Não Tá, tem tudo problema bem. nenhum em falar isso. Então, vamos lá, em números, então. É pra gente começar a contextualizar, porque assim, tudo exige planejamento, independente do que seja. Então, você tá lá. Agora é o seguinte, pergunta. Foi uma gangorra, certo? Para cima foi rápido, para baixo foi mais rápido ainda. Em que momento você olhou e falou assim, não, peraí. Se eu continuar nessa pegada, perco tudo. Eu preciso É, entender onde eu tô. eu Qual, tive, eu qual- tive, eu tive esse momento algumas vezes, tá? Eu tive esse momento algumas vezes, assim, e antes de ferrar de vez, né? E aí, assim, esse que eu acho que é o grande lance, né? Eu fui muito além do que eu deveria, né? Você se Porque... alavancou. Foi mais do que você podia. Não, sim, mas eu digo assim, pô, eu ainda tenho a previdência privada, sabe? Umas coisas assim. Na verdade, Ah, não não, podia, né? eu ainda tenho um carro legal, sabe? Umas coisas. Então, assim, mas eu não imaginava que eu ia chegar lá. Então, e cheguei. Cheguei na Previdência. Putz, bom, tudo bem. A gente começa de novo, né? Aí cheguei no carro. Bom, tudo bem. E aí chegou no apartamento. Aí eu falei, cara, agora. Agora deu merda. Deu. E aí eu tinha duas opções, né? Ou eu parava de vez, mas eu teria que procurar emprego de novo, que era uma coisa que eu não queria, né? Nada contra, obviamente, quem tem emprego, mas é porque eu realmente queria essa autonomia. É uma decisão sua, né? Sim, Particular. sim. Mas aí eu comecei, aí foi aí que eu realmente comecei a estudar muito, assim. Então, quando foi isso? Só para pontuar no tempo aí. Você lembra? Olha, Douglas, vou ser sincero para você, não tem muito tempo não. Estou falando de março para cá. De março Foi para cá. de março para cá, o que eu fiz? Eu estudava muito a questão de gráfico, né? Gráfico, Sim. gráfico, gráfico. Eu falei, não, cara, tem que ter, ou eu preciso de mais coisa. E aí eu comecei a procurar a questão do fluxo, por exemplo, e foi aí que eu encontrei o seu vídeo. Uhum. Extremamente didático. Eu falei, cara, putz, por que eu não pensei nisso? É quase óbvio, né? Assim, vamos dizer. Vídeo que tá lá no YouTube disponível. E aí foi, mas foi na hora. Eu vi o vídeo, fiz a inscrição. E aí, cara, Aí abriu a mente. Explodiu. aí foi da água pro vinho. Assim, eu não vou dizer que foi também instantâneo, não, tá? Porque Mas não é. É um nesse processo meio do contínuo. caminho, É. eu achava. Eu não sei se você vai lembrar, mas teve um momento que eu falei: caramba, putz, eu fui muito bem em abril, muito bem em maio, mas eu tô no meu 6º dia seguido de loss. E aí você me mandou uma mensagem e falou assim: Átila, fica 3 dias fora do mercado. Lembro. Aí eu cheguei a ficar no simulador, aí a Rê falou, cara, não fica nem no simulador. Não, desliga, né? Desliga. Aí eu saí do simulador também e fiquei só observando, né? Fiquei só observando. Aí a verdade, foram 3 dias, aí veio um final de semana, né? Então deu uns 6 dias, mais ou menos. E aí eu voltei, mas aí eu voltei completamente diferente, assim. Na verdade, foram algumas fases, tá? Assim, eu voltei, eu peguei o método que você tem de gerenciamento, abri ele e eu fui até eu tô sendo ainda, tá? Não fui. Isso está acontecendo. Eu tô no meio dessa fase ainda, que eu tô sendo um pouco mais conservador ainda do que você colocou lá. E foi aí que eu consegui, aí sim,
Aí agora eu tenho conseguido fazer mais gain do que loss. É bem mais gain do que loss, né? Uhum. Mas com valores menores, com menos contrato, ou seja, assim, eu tô conseguindo aceitar mais as variações e tal. Né? Obviamente que não parou aí, porque volta e meia. Assim, eu continuo, né? Obviamente. E aí, mas tem a questão emocional que é muito poderosa, assim, né? É que se as pessoas Esse soubessem, controle. né, Atila, que assim, eu falo, quando você tira a pressão, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa que para mim ficou claro, e aí você pode confirmar, é você em algum momento, você entendeu que você não ia recuperar os 500 mil em um mês. Sim, esqueci dele. Fala assim, ó, meu, Acabou. perder? Perdi. Passou? Passou. Paciência. Né? Aquele negócio, vai ter que dar uma zerada mesmo, vai ter que Isso aí. esquecer isso. Não, Porque se toda esqueci vez. ele, esqueci dívida. Falei, cara, não, liguei pro banco, falei, preciso de tempo. Porque, Eu exatamente, tive que porque se tirar você, tudo que se você estava deixar essas pressionando. coisas, Isso aí, é isso exato, se aí. você deixar essas coisas entrarem na sua cabeça no momento que você tá ali, não adianta que não Não funcione. vai. Não Não vai. vai, não vai. Só consegue, eu até brinco com as pessoas, e as pessoas acham que eu tô, de certa forma, fazendo uma piada. E não é, cara. É tão real o negócio que é o seguinte: só ganha dinheiro no mercado quem não precisa de dinheiro. É. Quem precisa de dinheiro perde. Porque tem pressão, É. porque tem a cabeça não tá boa. Eu mesmo me pressionei tanto a fazer grana no mercado que o meu caso ainda foi um pouquinho diferente do seu. Eu ainda comecei a fazer um pouco já consciente do que eu estava fazendo, que eu já tinha estudado bastante, mas eu fiz assim, 100 mil virou 1 milhão, né, em pouco tempo, 6 meses. E cheguei a perder e virar negativo também, da mesma forma que você, né? Então, assim, eu tenho que entender uma coisa, e eu não entendia na época. Eu ficava olhando para o número, eu me apegava ao dinheiro. Mas não ao dinheiro espécie que eu vou ali comprar alguma coisa, porque é um dinheiro virtual, cara. É. É um número que está na tela. A gente começa a se importar com o número da tela. Olha que coisa louca. De certa forma, você não sabe nem o que você vai fazer com o Você não dinheiro. sabe. Olha só para você ver que o negócio é maluco. Eu vou falar uma coisa aqui que já aconteceu com você, eu tenho certeza que aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo. Eu, antigamente, quando eu comecei, eu tinha metas diárias, né? E aí, essas metas, obviamente, você vai evoluindo, você vai aumentando cada vez mais. Eu cheguei num ponto que eu lembro mais ou menos que a minha meta diária era 10 mil reais, antigamente. Eu chegava assim no dia, primeira operação do dia, entrava bem, deu tudo certo rapidinho, cara. As coisas aconteciam tal, mas aí saía com 8.500. Aí eu olhava e falava, puta, falta 1.500 ainda pra meta. Aí começava a saga, né? A saga de arredondar. Cara, aqueles 1.500 me custavam um prejuízo no final do dia. Você nunca perdeu 5 mil por causa de 50 reais? Então, assim, cara, era um negócio maluco. Eu fazia 9 mil, É faltava mil maluquice, é reais. maluquice. Por quê? Que eu não aceitava os 9. Porque eu me importava com o número. Eu me cobrava pelo número. Aí todo mundo fala, você se importa com o dinheiro em si? Não, porque eu não estou usando. Da mesma forma que você não usou. Ele multiplicou, ele perdeu, você não usou. Então, assim, o dinheiro espécie que compra algo não é esse que você está se importando. Você está se importando com números. Você está querendo provar para você mesmo, por A mais B, para o seu ego, que você consegue fazer. E isso é uma armadilha. Você Isso é a falou derrocada. sobre se provar, né? Não sei se chegou a acontecer isso com você, mas você faz uma operação que dá super certo, você fala, pô, será que foi sorte? Ou será que a minha leitura estava correta? Aí você vai lá perde tudo, fala, putz. Independente do que seja, porque você pode ficar nessa dúvida, aceita que ele ganha. Eu falo para todo mundo. É isso, é Sabe isso. qual que é o Não problema das importa. pessoas? Não importa. É não aceitar. Não aceita nem o ganho nem a perda. E aí é onde tudo começa a dar errado. Então, assim, quando você está operando, e eu falei, aconteceu muito comigo, porque eu me importava muito com o número, eu queria me provar, eu queria arredondar o negócio ali, mas isso, pensando friamente, não faz sentido nenhum. Não faz Nenhum. sentido nenhum. Você falar assim, caramba. É igual o cara que opera sem meta nenhuma. Eu conheço gente que opera sem meta. Ele quer entrar, fazer um dinheiro É o pior e dos mundos para ser mim. no mercado. Eu falo, cara, mas você vai parar onde? Tipo assim, é como se Exato. você tivesse um cara que fosse fazer um buraco para achar poço artesiano, né? Água, né?
Esse cara ele tem que ter uma meta, porque se ele estiver furando errado, ele vai parar onde? Ele vai parar Japão, no se ele Japão? não tiver meta. Ele tem que ter uma meta. Não, cara, chegou a 15 metros, sei lá, 20 Então, metros, eu mas tenho que mudar a sensação que eu tinha quando acontecia algo é até um pouco diferente. Olha só, eu acho que todo mundo vai se reconhecer também. Eu fazia 9 mil reais, deu certo uma operação. Só que foi a primeira do dia, ainda é 10 horas da manhã, 10 e meia. Eu me sentia assim, cara, eu vou parar de trabalhar agora? Eu vou ficar sem fazer nada? Sendo que eu posso ficar aqui e ganhar o dobro disso? Então na minha cabeça era assim, eu não posso parar agora, tem todo um mercado pela frente. Por que eu não fico aqui e ganho mais? Só Ô que Douglas, eu já tive essa sensação e uma outra que eu não sei se você já teve. E aí eu estudando, né, eu li sobre isso e eu falei, talvez isso tenha me atrapalhado muito, que é a sensação do tipo, caramba, não é possível que eu tenha feito tanto dinheiro tão rápido. Tipo assim, era o meu cérebro não querendo aceitar aquela facilidade, vamos dizer assim, tipo, cara, não, e isso aí é uma outra coisa que lá no seu subconsciente você começa a, sei lá, a se auto-sabotar mesmo, tipo, sim, você não se permitir ganhar aquilo ali. mas isso, cara, acontece assim, isso e muito mais. A gente está dando alguns exemplos, né? É, Para o pessoal é. entender que existem armadilhas, né? Mas assim, o grande problema, eu acho que o grande vilão é o que eu falo para você, é a questão da gente olhar dinheiro, a gente olhar número, as pessoas ficam olhando para isso. E esquece de preservar o mais importante, a cabeça. Cara, pensa bem, vamos fazer um exercício aqui agora. Tô lá no mercado, 10 horas da manhã, fiz uma operação, minha meta é 10, ganhei 9, certo? Você pega e fala assim, vou fechar o computador e vou, sei lá, pra casa, pra rua, passear com o cachorro, pra academia, fazer o que você quiser. Mas já que você fechou o computador ali, eu só volto à noite para entender o que aconteceu, para me preparar para o dia seguinte. No dia seguinte, você tá zeradinho. Você tá tranquilo, você teve um gain no dia anterior, tá tudo tranquilo na sua cabeça, você tá pronto para enfrentar aquele dia. Esse é o cenário A. Mas aí vai o teimoso. Aí vai o teimoso e fala assim: cenário B, fiz 9 mil, tá muito cedo para parar. Vou arredondar para 10. Começa. Aí vai. Chega às 5 horas da tarde, ele tá lá menos 10. Ou até mais. Você começa a ficar com raiva do mercado, pelo amor de Pô, Deus. acabou, cara, acabou. Esquece. Então, 10, 20 mil negativo. Você chega como no dia seguinte? Pô, Esgotado, pressionado, puto com o mercado, querendo se vingar do mercado. Agora, pensa você, gente, olhando de fora, tentando sair um pouquinho da situação. Olha o cenário A, o trader B. Esse tá tranquilo, esse daqui tá fudido psicologicamente. Os dois começaram da mesma forma. A decisão desse daqui só foi melhor do que a desse. Em termos de mercado, os dois fizeram igual. Só que a decisão desse foi preservar minha cabeça, preservar minha mentalidade vencedora, que é o que a gente está falando aqui. E o é isso outro aí. se arrebentou. Se arrebentou. Por mais que ele venha para o mercado no dia seguinte com o mesmo nível de conhecimento, psicologicamente ele está abalado. Ele não vai olhar para o dia seguinte querendo fazer 10 mil. Ele vai olhar para o dia seguinte querendo fazer 30 para recuperar os 20 do dia anterior e mais os 10 daquele dia. É isso aí. E aí ferra tudo, porque aí você sai do que você sabe fazer, do que você está se comprometendo a fazer do seu tamanho. Você começa a se alavancar, você começa a ir colocar mais que você não pode perder, e aí a pressão aumenta, e aí a coisa, tudo entra em jogo, pessoal. Então eu falo para vocês, essa frase que eu comentei, parece brincadeira, mas é quem não precisa ganhar dinheiro, ganha dinheiro no mercado. Por quê? Porque se o cara não tem pressão, se o cara tá ali tranquilo, se o cara tá só esperando a oportunidade, quando vem ele faz e ele ganha, beleza. Agora, se o cara que não precisa ganhar dinheiro também fez uma operação, não deu certo, ele aceita. A diferença de quem não precisa é que ele aceita. E a diferença de quem precisa é que ele não aceita. E aí, o cara pode falar: não, mas eu preciso fazer 20. Ele consegue fazer 20, no dia seguinte ele quer fazer 30. Ele não para. Ele não para. Por quê? Porque ele recebe aquela dose de adrenalina, essa sensação maravilhosa que você teve, que eu já tive, e o cara quer ter de novo. O cara quer ter É. mais forte, o cara quer ter. Cara, é igual droga, gente. Eu tô traçando um paralelo aqui só para vocês Mas é igual, entenderem, é igual, é mas é igual. igual droga. Você usa um pouquinho, pô, que legal. Daqui a pouco esse pouquinho não satisfaz mais. Você tem que aumentar a dose. Tem que tomar cuidado pro day trade não virar um vício.
que você E vira nunca está rápido, vira satisfeito, e rápido. vira rápido, na hora. Então, assim, o mais importante, eu acho que é aí que está o pulo do gato, que é o momento em que você percebe que, pô, esse buraco já cavei, já está feito. Eu não vou tampar esse buraco aqui rápido. Então, Não vai. esquece esse buraco aqui. Vamos começar do zero. Vamos imaginar que eu estou num terreno planinho e vou começar a construir. Depois que eu tiver muita coisa aqui, aí eu vejo o que eu faço com ele. Se vai ser rápido, devagar, você não pode se preocupar com isso. Você não pode se importar com isso. Porque se você fizer, você ferrou com a sua próxima etapa. Então, quando você fala para mim, olha, eu estou lá no método de gestão da Invest, só que eu estou mais conservador ainda do que é proposto. E olha que o que é proposto já é conservador. Então, você está mais conservador ainda. O que acontece? Você está sem pressão do resultado. Você não está com os 500 mil ali na sua cabeça para você fazer em um dia, para ter que colocar 1.000, 2.000, 3.000 contratos. Você está operando, de certa forma, não para fazer dinheiro, você está operando para operar bem. É como se eu me sinto assim. Não tão assim, mas é como se eu estivesse no simulador, né? Que no Tá simulador tranquilo, você tá vai doendo, tranquilo. tá suave. E aí começa a dar certo, é o que você falou. Aí as coisas começam a evoluir. Por quê? Porque você tirou carga, você tirou pressão. E tem gente que acha que fazer a operação com um contrato, com 100 ou com 1.000 é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não se iluda. Uma coisa você vê variar R$ 1 na sua tela, outra coisa você vai ver variar 1.000, gente. É diferente. Ah, não é não, a operação é a mesma. A operação é a mesma, mas o dinheiro tem outro peso. E aí a gente está falando de cabeça de novo, entendeu? Quando Então ele as pessoas volta. precisam entender que precisa se preparar psicologicamente para o mercado. Não é só A tecnicamente. minha maior dificuldade assim era saber perder, né? Ganhar era fácil. Eu ia olhando É o número, tranquilo. É. e falava, pô, dinheiro tá bom, vou fechar e vou fazer outra coisa. Mas quando você está perdendo, cara, eu tinha uma dificuldade absurda, absurda, assim. Eu acho que, inclusive, é aí que acaba tudo, de saber a hora de parar. Né? E aí eu lembro um dia, por exemplo, que eu tomei. Foi uma notícia do atual presidente falando alguma coisa, e eu lembro que eu estava vendido em 500 contratos. Eu estava vendido, e a notícia, assim, do nada, o mercado parou. Eu entrei até em contato porque eu falei, pô, a minha internet não caiu. Mas foi uma paradinha rápida. Eu estava até falando com um amigo meu que opera, ele falou, ih, cara, aconteceu alguma coisa. Eu Travou. falei, travou. E quando voltou um candle, mas um candle, sei lá, de 3.000 pontos. Foi um negócio assim, absurdo. Eu falei, cara, eu sem stop, eu acho que nem adiantava stop ali, porque. Ia pular. E aí foi um candle que eu perdi 70 mil. Foi assim, puf, Numa foi, porrada só. foi uma porrada só. E você acha que eu parei? Ah, Óbvio que continuou não. aí, né? Óbvio que não. E aí Então eu vou pegar o continuei. gancho, para a gente contextualizar qual foi sua maior perda esse dia? Pior, então, foi. Esse dia eu perdi mais de 100 mil. Porque eu. E não foi por causa dos 70. Foi porque quando eu entrei para recuperar, eu consegui recuperar 20 mil. E aí eu fui de 70 para 50. Eu falei, pô, agora vamos recuperar 50. Eu já tinha ficado 50 mil negativo antes. Eu já recuperei 50 mil uma vez, porque eu não vou fazer de novo. E não teve jeito. Assim, era só pior, era só pior. Eu já estava num nível que eu estava entrando com 500 contratos. Eu Nossa. entrava com 500 contratos. Aí já tomava aquela spread na Não, cara, porque os HFT na pega. hora. Os Na HFT hora, na pega. hora. Tem muita gente que fala assim, caramba, que opera mais pesado, né? Vou falar com você que você já operou, você deve saber o que eu tô falando. Muita gente acha assim, voltando ao que eu disse, operar 100 e 1.000 é a mesma coisa. Eu falo assim, cara, bate 1.000 contratos a mercado. Eu faço isso, já fiz isso, né? Não faço porque eu acho que é burrice, mas já bati 1.000 contratos a E mercado. volta na hora. Na hora, porque tem Na HFT hora. esperando aquela ordem ali para jogar contra, porque sabe que você não aguenta balanço. É perfil de atuação. Então, Na hora. assim, não adianta. Os caras estão só esperando. É robô, gente. Vocês têm que entender que o mercado é feito de robô.
80% é robô. Aí vai você, ser humano, com as suas emoções, robô não E tem emoção. eu achava que eu estava sendo perseguido. Então, Ou seja, eu não entendia nada do que vai achar estava que os acontecendo. robôs tá atrás de você, sonhar com robô. Esse é Não aquele entendia filme do Will nada. Smith lá. Então, assim, não adianta. Você quer bater 1000 e quer que o mercado fale assim, o Douglas bateu 1000, o Atila bateu 500, vamos derrubar 500 pontos pros caras aí. E tem um detalhe, eu lembro, Douglas, você que opera com 1000 contratos, eu tenho certeza que você não paga 6 mil de taxa. Não, HFT, taxa diferente. Eu Não pagava esquece. 6 mil reais de taxa, ou seja, taxa, eu ganhava dinheiro, ainda pagava por dia. As corretoras me amavam, né? Era o Ou melhor seja, cliente. era o melhor cliente. Cara, então assim, não adianta, mas na nossa cabeça, cara, quem vai falar que, pô, espera? É, Porque na verdade, se a gente for pensar, agora que a gente está conversando aqui, a gente consegue enxergar isso, mas quem está lá no meio não consegue. Quando a gente. Vamos tentar fazer mais um exercício. Imagina que você está operando, sua meta de diária é 10 mil reais. Que seja 10 de ganho, 10 de perda, beleza. Quando você perde, você está vindo para trás, está para o negativo. Vamos fazer o ganho primeiro. Quando você entra lá, vamos supor que você opere 300 contratos. Você entrou 100, você entrou 200, você entrou 300. O mercado começa a andar. Quando começa a chegar perto da sua meta, quando começa a evoluir, o que geralmente você faz? Parcial. Já vou garantir um pouquinho, já sim, vou sim. tirando um pouquinho. Para Hoje quando eu faço chegar. isso. Então, para quando chegar perto da meta, você, tá de boa. Antigamente eu dava uma puxadinha assim. Você ia arrastando. Normal. Então, Eu ia beleza. falar, vai Então, que vai, né? Vai que vai. a esperança, né, sempre tá E eu ainda ali. ficava com a sensação de que era eu que estava puxando, né? Eu ia subindo, ele ia chegando, Que pô, sou poder eu, que você cara. tem. Era Olha. poderosíssimo. Mas assim, ó, aí beleza. Olha esse raciocínio então. Você fez a mão cheia, você vai tirando mão porque você tá ganhando. Na perda, o que acontece? Tá com a mão cheia. Aí você tá tomando. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar o sofrimento. Vai falar assim, vou. É o cérebro falando: para com a dor, corta a dor, pum. Aí vamos imaginar que você, pum, tomou 5 mil para trás. Aí você fala: caramba, 5 mil para trás. Respira, calma e vamos recuperar. Que todo mundo faz quando perde, tá perdendo? Ao invés de diminuir a mão, porque é a mesma lógica, Aumenta, né? aumenta. Então, Quer recuperar mais fácil, né? é como falar Você assim já para tomou você. uma pancada e acha que vai recuperar mais É como, fácil. é Você como já se eu tá estivesse falando assim perdendo. para você. Você compra 300 contratos, tá com a mão cheia, o negócio tá chegando perto da sua meta, você dobra a mão. Ô, Douglas, então, essa mudança de comportamento, eu mudei ela. Eu não lembro agora se foi um ao vivo ou se foi de alguma aula gravada. Quando você falou sobre como a banca, né, de cassino opera, né? Que é quando a banca Reduzindo as apostas. perde, ele reduz o valor. Exato. Depois disso que eu comecei a falar, pô, é óbvio. Cara, é impressionante como é que sem uma mentoria, vamos dizer assim, você tem coisas que você realmente não percebe. É que você E é erra no fato. básico, né? Você erra no básico, assim, né? Então, assim, esse tipo de coisa que eu tô falando para você, eu tô falando para os alunos também. Gente, peguem esses ensinamentos, porque aqui eu tô falando de uma pessoa que tem 10 anos de mercado. O Átila é um cara que já passou poucas e boas no mercado. Então são duas pessoas que já, teoricamente, ele sabe muito bem disso, a gente já sofreu com esse mercado. É calejado, cara. Bateu forte, doeu. Eu hoje virei o jogo, o Átila vai virar, eu tenho certeza. Mas assim, não é dois ninguém que tá falando para vocês aqui, ó. Nunca operei, nunca fiz nada e vou ficar falando alguma coisa. Então, gente, escutem. Tentem tirar essas lições. Anota, escreve, faz alguma coisa, põe na tela do computador, mas não cometa esses erros. Olha quanta coisa o Átila falou que ele fez errado. Que se ele pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que você faria diferente. Eu também. Não, uma coisa que eu faço hoje em dia, e acho que é legal fazer, tem o diário de trade, né? Que a gente faz normalmente, né? Quer dizer, a gente faz, muita gente não faz, mas Deveria, né? tem que fazer. E uma coisa que eu venho fazendo, né?
eu vi isso num vídeo de uma trader, ela é taiwanesa, ela é de Taiwan, ela mora no Canadá e opera no mercado americano. E aí ela fala sobre como que ela conseguiu controlar as emoções dela, né? E aí é engraçado que ela já começa falando, não dá para controlar as emoções. Ela falando dela, né? Eu acho que eu comecei a melhorar percebendo isso. Ela fala, inclusive pessoas que não têm emoções, existem doenças, né? Que retratam isso. Então, assim, controlar, assim, melhor do que controlar a emoção é você se conhecer. É saber lidar Então, com ela. é isso aí. Então, assim, anota no diário de trade, que você vai colocar lá o que você fez, qual operação que você fez, quantos contratos você usou, qual foi, né? Coloca o que você estava sentindo, por exemplo, quando você clicou, ou quando você tomou o stop loss, né? Por exemplo, essa questão do recuperar é muito importante, porque você tentar recuperar, eu lembro que, aí falando de mim, né? Eu me sentia extremamente capaz de recuperar. Era uma Você queria sensação do mais tipo, coragem, na verdade. sim, eu falo, cara, Tá eu perdendo. consigo recuperar, eu vou recuperar. Hoje, quando eu me sinto assim, eu já falo, para, Sai fora. sai fora. Quando vem aquele negócio, não, cara, eu entendi o mercado, eu dei essa vaciladinha, mas eu sei que agora ele vai fazer assim, porque eu tô vendo, tô enxergando tudo e eu vou entrar. Hoje eu paro. Né? Muitas vezes eu consegui, e aí eu não sei te dizer se foi sorte ou não, mas hoje eu tenho certeza, porque na média, ficou claro que eu perdia muito mais do que eu ganhava. Então não valia a pena. Essa sensação, Ela te sabota, na verdade. ela não me trouxe bons resultados. Isso aí. Mas Então hoje, então, quando eu sinto isso, pegando um panorama aí, já que você está falando de resultados, desde quando você entendeu, começou aí a seguir um pouco, não sei nem se começou com a Invest, ou a Invest foi só um meio que você te ajudou ali, mas em termos de resultados, hoje, sem toda essa pressão, como que você está hoje? Você está mais seguro, você está mais confiante, as coisas estão acontecendo? Como é que está em termos de performance? então, hoje assim, como eu te falei, né? Apesar de ter 2 anos operando, eu comecei de novo. Então, sim, eu Uhum. comecei de novo com a Invest. Então, o layout que eu trabalhava é outro, né? Os valores que eu estou hoje usando são outros. Então, eu trabalho com menos pressão, óbvio, porque eu não estou. Né? Eu tenho um dinheirinho guardado, ele não está em jogo, ou seja, eu estou colocando o dinheiro para jogo. A minha ideia obviamente, fazer o dinheiro a partir desse dinheirinho que eu botei lá. Falei, cara, eu quero operar eu quero voltar a operar com 500 contratos, mas eu não vou botar mais dinheiro para chegar nesse nível. Eu quero começar devagar. E estou começando devagar mesmo. Eu comecei, vamos botar aí abril e maio. Você vê, eu tinha uma meta de fazer. A minha meta, quando eu comecei a quebrar, era fazer 100 mil por dia. Ó, tá que nem eu já. Isso no meu segundo mês, tá? No meu E eu segundo com mês. 10 anos, não é a diferença. Não, é isso. Então eu comecei agora, né? Tendo resultado, acho que foi agosto, foi maio, junho, eu não lembro. Eu sei que foi assim, a meta começou em R$ 100. R$ 100 por dia. E aí eu comecei a fazer, tipo, eu fechei mês com 17 gains e 4 losses. E aí eu agora, em julho, a minha meta é R$ 450. Então, hoje, inclusive, deu até um pouquinho mais lá, deu. Né, Pegou é, pancada. porque é isso, né? Eu tava até brincando, eu botei isso no grupo. Assim, quando você faz muitos dias de gains seguidos, isso é uma coisa que mexia muito comigo. Então, assim, eu fiz 17 dias seguidos de gain. No 18º, que foi loss, é muito difícil É muito aceitar. difícil aceitar, nossa. É muito difícil. É muito difícil. E aí o que me ajudou muito a aceitar foi eu comecei a tratar o day trade, ele é isso, né? Mas a gente esquece como se fosse um mercado. Então eu tenho uma loja dentro do mercado que eu compro e vendo ativo financeiro. Ponto. Né?
E eu vendo, vamos colocar assim, eu vendo para pessoas que entram na minha loja. Isso, olha como é que o trabalho que eu tive que fazer. Mental mesmo. Mental. E durante o dia, como qualquer loja, né? Você tá com as luzes acesas, você tá com um funcionário lá esperando alguém entrar para atender, você está pagando o dia de salário dele, né? Você está pagando a alimentação dele, você está tendo um gasto. Então, se não entrar ninguém naquele dia na sua loja, você vai ter aquele gasto, independente se você vendeu ou não. Então, esse é o meu dia de loss. Então, foi o dia que não entrou ninguém na loja. É isso aí. É o custo. Esse foi o meu dia de loss. Não entrou ninguém. Agora, quando entra alguém, aí, se for um bom cliente, por exemplo, você tenta empurrar umas coisas a mais para ele ali, mas você tem que tomar cuidado, porque se você empurrar muita coisa, ele sai todo Forçar muito, contigo ele não e compra não nada. compra nada. Então, Aí tu não complica. pode dar mole também. É. Tem Muito legal. tem um limite ali que, se você forçar a barra, né, volta tudo, né? Muito boa essa analogia. Eu É comecei, impressionante, né, cara, a cara? controlar dessa forma, porque Mas olha é só o muito que você está difícil. falando, cara, nessa conversa aqui agora que a gente está tendo de cabeça fria, vê se faz algum sentido. Você tem 17 dias de ganho, você perde um. Você se importa com um que você perdeu e esquece os 17 que você ganhou, cara. É algo assim que não faz não tem a menor lógica, não faz o menor sentido. Não tem. Mas o trader sente isso. O cara sente, não adianta. E você quer saber? Ponto de virada. É esse dia aí. Esse dia vai fazer o cara entrar numa outra, numa espiral negativa, numa outra vibe. E isso que tem que tomar cuidado, porque quando você está ganhando, 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 você vem assim, ó, você vem bem, né, você vem numa sequência muito boa, você fica confiante, você acredita na análise, você acredita no estudo, você faz o que tem que ser feito, tá tudo certo. O que vocês têm que pensar, e aí também a do mercado você já pode continuar usando que tá funcionando bem, mas o que eu sempre falo é o seguinte, espere pelo loss, no sentido de Sim, que sim, saiba sim. que ele vai vir. É isso. Você Não tem que acredite que aceitar você ele, achou a aceitar. É isso aí. fórmula mágica, que você é imutável, que você vai ter um ano inteiro de ganho e vai bater É o recorde normal, é mundial do normal. day trade. É isso. Não é É isso. assim. Não É tem ganho todo normal. dia, cara. Não tem. O melhor trader do mundo não ganha todo dia. Eu garanto para vocês. Isso é fato, tá? A gente é ser humano, a gente erra, normal, a gente falha, às Cara, vezes não tá bem, não viu alguma coisa. Só que assim, o que você falou, e aí no meu caso eu enxergo dessa forma, para mim é o seguinte, é o custo de ter ganho todos os outros dias. E eu uso o loss como motivação, porque, cara, ó, se liga, meu, você tá muito confiante, ó, você vacilou ali, aí você vai entender o porquê que você errou, você vai chegar à conclusão que foi uma coisa boba. Só que se você aceitou e foi procurar o erro, e você vai entender que, foi isso, beleza, você tá bem. Agora, quando você não aceita e você perde muito nesse dia que você não aceitou ter o loss, porque na verdade, olha só para você ver, tudo volta no número. Eu acabei de falar, é 10. O cara 9 não aceita. O cara tá com 17, ele fala, eu quero bater meu recorde, quero fazer 30 dias seguidos. Aí você chega no 30, o cara 40, chega no 40, você não para, cara, é um não negócio para, não para. absurdo. Então, assim, em vez de ficar se cobrando a ponto de ser perfeito, porque não é, até os robôs perdem. Olha só pra você ver, não tem nem emoção em jogo, mas perdem. Aceita que vai vir. Você tá com 17 dias de ganho. Você sabe o que, que eu falaria para você? Se chegasse em mim assim, Douglas, eu tô num mês Não, absurdo, o cara. certo era eu nem mais Nem operar, cara. operar mais, exatamente. É. Porque tanto na perda, lembra que você me falou? Você tá com uma sequência de perdas? Eu falei, respira. Isso serve para o ganho também, cara. Porque esse respira, essa desconectada, dá uma zerada. Porque você fica eufórico na série de ganho. Você Sim, fica ali, sim. pá, 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 eu quero Esperando mais um, chegar o quero dia mais um, quero mais seguinte, um. né, para Você fazer fica mais. doido, você acorda É. mais cedo, você acorda com vontade, você levanta rápido da cama, você fala, eu vou lá de novo. Só que assim, isso é perigoso também. É. Então é que nem você falou, eliminar as emoções a gente não vai. A gente tem que saber lidar Ô com Douglas, elas. eu vou ser sincero com você. Eu acho que eu acho que esse mês, meado do mês passado, que eu consegui ficar feliz porque chegou um final de semana. Tipo, pô, graças a Deus chegou o sábado e domingo.
Que o trader não gosta. O trader que eu não vou operar, cara. O trader quer operar, ele quer operar. É isso aí. Eu ficava esperando a segunda-feira assim. Porra, feriado de segunda-feira é. Quando você é um empregado, você fica louco para chegar no final de semana. Você é então, trader. mas esse é o lado bom. Mas é porque você está fazendo uma coisa que você gosta Você muito fala assim, também. mas por que esses caras gostam de final de semana? Tá louco? Não tem mercado. A minha esposa, ela é funcionária, carteira assinada e tal. E ela fala, graças a Deus tem feriado. Eu falo, putz. Então, mas é mais uma coisa que é pegadinha e que a gente tem que ficar atento. Muita gente se estrepa na sexta-feira. Às vezes quer recuperar uma semana, quer fazer uma coisa, se estrepa na sexta e aí vai pro final de semana remoendo tudo para vir mal na próxima semana. Então, acaba assim, com o final de semana. acaba com o final de O semana. meu loss, assim, isso é fato. Eu acordava de manhã e tal, eu preparava, pô, assim mesmo, assim, eu sabia, eu vou operar, vai abrir às 9, quando for mais 10h30 eu já terminei, já fiz o que eu tinha que fazer, até tudo bem, você pode definir um horário, você fez, não fez. Mas no meu caso não, no meu caso eu tinha certeza de que eu ia ganhar até às 10h30, né? E depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou não sei aonde e tal. Cara, quando vinha o loss, eu não queria fazer mais nada. Você cancelava tudo. Cancelava tudo, vou embora, não quero falar com ninguém, resolve aí, amanhã eu vou, quando eu tiver saco eu vou. Acabava o dia, assim. Não tem jeito. E você vê que são os mesmos erros, né? O que você está falando, eu passei, tá todo mundo passando, todo mundo tá conversando ontem lá por esses erros, é o que eu falei e vou reforçar mais uma vez, até pra gente encerrar o bate-papo, que geralmente a gente leva 1 hora, já tá para 1h30 quase, porque o papo tá bom, e se deixar nós vamos falar disso até a Vai noite. ficar mesmo. Mas pessoal, tentem escutar essas lições, mas tenta absorver também. Não adianta. Eu vejo muita gente falar assim, não, Douglas, eu fui lá e eu vi sua aula que você fala de comportamento. Eu vi a Cissa falando de mentalidade. Ver não adianta. A Cissa é muito boa, né, cara? A Cissa é excelente. Então, assim, ver não adianta. Assimilou? Tá pondo em prática? Porque, cara, só olhar não muda nada. Eu vi que o Douglas falou, tá bom. Chega no dia seguinte, faz tudo diferente. Então, gente, de duas uma. Vou voltar no que eu falei anteriormente. Vocês estão aqui vendo hoje 2 pessoas experientes de mercado que já apanharam e apanharam forte, que já operaram pesado. No meu caso, é a experiência de apanhar. Mesmo. Isso, exatamente. Vocês estão vendo 2 pessoas que, de certa forma, já tem calo, né? Falando. Aí vocês têm 2 opções. Vou ignorar o que eles falaram e vou apanhar sozinho, ou vou pelo menos tentar fazer o que eles estão falando para ver o que acontece. Dê um voto de confiança para você mesmo. Dê uma oportunidade para que você não se machuque, gente. Isso é importante. Mentalidade é tudo no trade, cara. Você tem que estar com uma mentalidade vencedora. Como que um cara que acha que é um perdedor, que é um fracassado, vai ganhar dinheiro no mercado? O cara já entra com. Eu vejo, cara, praticamente todos os dias eu recebo mensagem. Eu não sirvo para nada. Eu sou um perdedor. Eu sou um fracassado. Porque eu não ganho. Gente, olha as afirmações que vocês estão fazendo. Olha o rótulo que vocês estão colocando em vocês mesmos. Você acha que no dia seguinte você vai entrar no mercado e vai ganhar? Seu foco está em perder, ser perdedor e ser um fracassado. Gente, tudo começa na cabeça. Tudo começa na mente. Eu canso de falar isso. Quando eu vejo um cara falar, eu sou um perdedor, é que eu não posso falar que ele tá abalado. Mas eu tenho vontade de falar, realmente, você é um perdedor, porque você está falando isso. Porque não adianta. Se você se rotula assim, acabou. É você que decide tomar as rédeas da situação. Tá? Então, assim, a cabeça vai mandar no resto. Aí depois entra técnica, depois entra gerenciamento, entra tudo. Mas primeiro a cabeça. Então, não adianta ir pro mercado achando que é um perdedor, que é um fracassado, que não serve para nada, que nada dá certo, que sua vida é uma merda e que os robôs são contra você e que o mercado é contra... Esquece. Não é assim que vai ganhar. Então calma. Se tá nesse ponto, que eu sei que tem gente que tá, faça o que o Atila fez. Respira. Desconecta. Sai um pouco desse mundo. Vai pegar um ar. Mas desconectar, cara. Desconectar de verdade. Eu falo pro cara, desconecta. Chega no dia seguinte, ele eu perdi de novo. Eu falei, caraca, velho, o que você tá fazendo no mercado? Não aguentei. Fui lá pra fazer um tradezinho só. Eu falo, não, tá errado.
Cara, calma. A sua cabeça não está preparada para aquilo. É igual o computador, tem que às vezes reiniciar a máquina aqui para pegar, porque está sobrecarregado, não está conseguindo processar mais nada. Dá uma zerada. Dá uma zerada. O cérebro das pessoas são todos iguais, né? É a mesma máquina, só que você tem que ir atualizando o software, né? O Senão, problema é que cara... tem muita gente com versão antiga aí, cara. Não atualiza mas de é jeito isso, nenhum. é isso, é isso. Mas, Você cara, ó, tem que estar sensacional. atualizando. Esse bate-papo foi muito, muito legal. A gente vai fazer mais alguns sobre esse tema com outras pessoas para disponibilizar para a turma. Para a gente encerrar, Atila, então, só para esses vídeos a gente disponibiliza no YouTube abertamente, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. O propósito da Legal. Invest é ajudar alunos e quem tiver interesse para o mercado financeiro. E essa questão da mentalidade serve para qualquer um, independente da técnica que use, do mercado que opere, serve para evitar tomar pancada à toa, sem saber o que está acontecendo. Então, assim, eu queria só para que você falasse, eu pedi vou fazer essa pergunta para você, porque tem muita gente que então não é nosso aluno, não está na Invest e de repente tem interesse em conhecer o mercado financeiro. E como eu sou suspeito para falar, eu prefiro que os meus alunos falem por mim, eu queria que você falasse para o pessoal como que a Invest te ajudou, se você indica a Invest, e dê o recado final aí para a gente encerrar nosso bate-papo. Beleza. Bom, assim, na verdade a Invest, e eu defendo isso, não tem problema nenhum, porque realmente mudou a minha visão, completamente, assim. Então, hoje eu até brinco que eu consigo enxergar aquelas letrinhas verdes do Matrix e ver a luta acontecendo, literalmente, assim. Você olha um monte de número e fala, cara, que isso, né? Tipo, então eu acho que a Invest trouxe, na verdade, essa visão do mercado mesmo, de fato, né? E eu tinha alguns preconceitos em relação a notícia, a questão macro. Pô, eu estudei economia, então macro era uma coisa que Deveria ser um dos pilares, né? deveria estar, mas não, eu só estava trabalhando com o que eu estava vendo, né? Então, assim, eu mudei muito, assim, mudei muito. E, na verdade, eu venho mudando como pessoa. Isso eu acho que é uma coisa importante se falar, assim. Você começa a mudar como pessoa mesmo, de fato. Então assim, tudo é importante. O macro, o fluxo, né, a questão gráfica também. Então, hoje, e quem me trouxe isso foi de fato a Invest. Não tem por que não falar, porque foi essa mudança, né? Os mentores, o clube, né? Que é o acompanhamento de mercado ali, né? Não tem aquela coisa do tipo, clica aí. Não, cara, você... De início é difícil, porque você tem que acostumar o cérebro a interpretar aquele monte de informação. Eu hoje, obviamente, eu estou aprendendo ainda. Eu achava que sabia tudo. E hoje eu tenho certeza que ainda falta muita coisa para aprender. Mas é impressionante como é que você consegue realmente evoluir, assim, né? E, cara, de recado, assim, é fato. Se você desistir, é a certeza que você tem que você não vai conseguir. Então, só que para você continuar, você, infelizmente, não tem. Você precisa ter algum recurso financeiro. Então, eu acho que o legal desse papo é, cara, não queime os seus recursos, entendeu? Preserve. Preserve para que você possa realmente conseguir, porque vai levar tempo. Vai levar tempo. É óbvio que cada um tem o seu tempo, mas e, sei lá, desconfie, cara. Se você tá achando que tá fácil, cara, desconfie. Ai, tem coisa errada. Tem coisa errada, é isso aí. Porque não é fácil, é isso Não é. é legal você falar isso. Porque às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: mas é fácil, o Douglas ganha. Mas é Não é. porque quem tá de fora acha que a vida do trader é fácil, né? Eu no início achava fácil mesmo. Eu acordava 9 horas da manhã, assim, acordava 9 horas da manhã, escovava o dente, não sei o que lá e tal, sentava, 9h30, já tava o mercado rolando. Alguns cliques, Sentava, resolveu. fazia uma operação, saía com 15, 20 mil. Realmente
Dessa forma parece fácil. Eu costumo Só falar que que é o é dinheiro a fácil, ilusão, cara. é o dinheiro fácil, ilusão. mais difícil que tem. É uma ilusão, é isso aí. Basicamente seria isso. Muito isso legal. Atila, muito obrigado, então, novamente, Nada. pela disponibilidade de estar com a gente. O papo foi muito bom. Tem alguns que a gente vai ter que fazer a parte 2, não vai ter jeito de fazer tudo em um só. Mas eu tenho certeza que vai agregar muito para o pessoal. Tem muita gente hoje que está nessas fases que a gente comentou, ou se não está, tá chegando, então já é bom se preparar para a Bom ficar tempestade, esperto. porque ela vem. Mas eu tenho certeza que vai agregar para muita gente, então parabéns pela iniciativa também de ajudar o nosso grupo, de expor as lições que você aprendeu, porque isso fortalece não só para você, mas também faz com que todo o grupo evolua, e se a gente faz parte de uma equipe, de um grupo, quanto maior o nível, melhor para a gente, que está lá também, né? Então, você ajuda muito, eu vejo você muito ativo lá no grupo, e eu tenho certeza que tudo isso que a gente às vezes acha assim, mas eu não sei muita coisa, mas o pouco que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. Quando é Então, dúvida, é isso, né? Quando foi algo que foi dúvida minha e eu, de uma certa forma, consegui sanar em alguma coisa, eu acho que tem que falar, cara, porque antigamente eu achava isso, como tem essa questão de que é preciso alguém perder para você ganhar, né? não é No isso. mercado. Depois que você aprende, entende, você vê que não, cara, não é isso. Você, assim, o ambiente ele é tão pesado, você é tão pequenininho ali, cara, que, cara, não vai fazer diferença nenhuma você ajudar outras pessoas. Assim, É isso igual aí. você. Então, cara, muito obrigado, então. A gente vai encerrar esse bate-papo que foi excelente. Espero que todos tirem as lições, os aprendizados que a gente passou aqui. Tem muito mais coisa ainda que a gente vai compartilhar com vocês nos próximos, mas é isso aí, pessoal. Obrigado, Atila, e até a próxima. Valeu, obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.